Boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo ao público presente e ao que está nos assistindo ou que vai nos assistir pelo YouTube. Eu agradeço a toda a equipe do audiovisual e à Secretaria de Extensão e Eventos pelo apoio importantíssimo. Agradeço também ao Programa de Pós-Graduação em Linguística, do IEL-Unicamp, e a CAPES, pelo Programa de Excelência Acadêmica, o PROEX, pela verba disponibilizada que tornou possível a vinda da professora Juscelia Dias, da UERJ, para estar conosco nesse evento de maneira presencial. Como muitos de vocês já sabem, houve uma mudança na composição das chamadas líderes do grupo de pesquisa do Colibri no CNPq. O grupo começou uma parceria minha e da Carolina Ferrara. No início deste ano, a Carol achou melhor sair em razão do seu envolvimento com atividades fora da academia. Então, eu convidei a Juscelia Dias, que esteve no grupo desde o comecinho, de maneira muito presente e significativa, para ser a nova vice-líder do grupo. Quero agradecer formalmente a Carol Pedato pelo tempo que estivemos juntas na liderança do grupo e a Juscelia Dias por aceitar o desafio de, ao meu lado, dar continuidade às atividades do Colibri. E o meu muito obrigado a todos do Colibri que dão sentido ao que fazemos. Um grupo de pesquisa no CNPq, um projeto coletivo, só se mantém porque há interesse de bem mais de uma pessoa. Há muitas razões institucionais que nos trazem até aqui e que proporcionam o desenvolvimento de pesquisas em torno da questão do cotidiano na história das ideias linguísticas do Brasil. E há, sem dúvida, muitas outras razões afetivas que nos fazem querer estar juntos neste empreendimento. Atualmente, uma necessidade de propor uma nova etapa de pesquisas para o programa Colibri vem se impondo a partir do tema da construção cotidiana do saber. Trata-se de um tema que abre para diversos delineamentos, permitindo que cada participante do grupo e do projeto possa elaborar sua pesquisa de maneira específica. Numa das reuniões do grupo de pesquisa, ou das conversas feitas depois da reunião, eu já não me lembro direito como foi, o Filipe lembrou que neste ano a obra Discurso, Estrutura e Acontecimento, de Michel Pechet, faz 40 anos, e que poderíamos organizar o evento em homenagem a essa obra. A ideia foi recebida pela equipe com entusiasmo, e hoje estamos aqui para apresentar um pouco dos trajetos e ou dos resultados de nossos trabalhos no Colibri, considerando a importância dessa obra de Pechet para a questão da construção cotidiana do saber. Em Pechet, nessa obra, as coisas a saber são definidas, de modo geral, como tudo que arrisca faltar à felicidade do sujeito pragmático e são produzidas pelas múltiplas urgências do cotidiano. Segundo o autor, essas múltiplas urgências do cotidiano encontram no Estado e nas instituições polos privilegiados de resposta a essa necessidade ou essa demanda de saber. Ao lado disso, o autor mostra que há coisas a saber próprias do espaço da matriz científica da física e também que há coisas a saber próprias das disciplinas de interpretação, funcionando nos espaços científicos concernentes ao real sócio-histórico como um sistema estrutural não análogo à coerência conceptual experimental galileana. E, ao mesmo tempo, mostra o autor, esses diferentes tipos de coisas a saber são coexistentes com um outro tipo de saber, que não se reduz à ordem das coisas a saber ou ao tecido de tais coisas. Trata-se de um tipo de saber composto por objetos a propósito dos quais ninguém pode estar seguro de saber do que se fala. Os saberes, tanto os diferentes tipos de coisas a saber, como o saber composto por objetos a propósito dos quais ninguém pode estar seguro de saber do que se fala, se constituem na pluralidade contraditória das filiações históricas nos mais diferentes níveis, tanto nos segredos da esfera familiar privada, quanto no nível público, das instituições e dos aparelhos de Estado. E a história dos saberes, dos mais diversos tipos, nos mais diferentes espaços, passa incontornavelmente pela história das ciências
na qual a busca pela ciência régia tem sido imperiosa. Segundo Pechet, o fantasma da ciência régia é justamente o que vem, em todos os níveis, negar esse equívoco, que é o da coexistência das coisas a saber com outros saberes que se constituem na pluralidade das criações históricas, dando a ilusão de que sempre se pode saber do que se fala, isso é, se me compreendem bem, negando o ato de interpretação no próprio momento em que ele aparece. Eu estou citando, né, discurso direto e indireto, eu não estou aqui trazendo as aspas porque são muitas. Então, suponho que vocês sabem que eu estou citando, né? Bom, Pechet aponta para uma preocupação em história, em sociologia e mesmo nos estudos literários que aparecia cada vez mais explicitamente de entender o discurso da urgência às voltas com os mecanismos da sobrevivência, de se pôr na escuta das circulações cotidianas tomadas no ordinário do sentido. Nesse ponto, entre parênteses, ele dá como exemplo a obra A Invenção do Cotidiano, de Michel de Certeau. Pechet aponta também para o risco de concepção do registro do ordinário do sentido como um fato de natureza psicobiológica. Então, o risco de concepção do registro do ordinário do sentido como um fato de natureza psicobiológica, inscrito em uma discursividade logicamente estabilizada. Logo, o risco de um retorno fantástico para os positivismos e filosofias da consciência. No projeto e no Grupo Colibri, vimos trabalhando cotidianamente a partir dessas e de outras reflexões de Pechet, lendo de Certeau, trazendo as questões desses autores para a história das ideias linguísticas do Brasil e construindo para ela nossos contornos. Desse percurso, muito já foi construído, mas ainda há muito a construir. E é por isso que estamos aqui hoje, com a certeza de que sempre há inúmeras coisas a saber. Ao lado disso, há um ponto que eu já gostaria de deixar destacado nessa apresentação para provocar os nossos debates, que é o seguinte: qualquer saber que se torna objeto de conhecimento se transforma em outra coisa, inevitavelmente. Já é um objeto de conhecimento, né? Então, no nosso encontro Colibri 2023, a construção cotidiana do saber, em homenagem aos 40 anos da obra Discurso, Estrutura, Acontecimento, esse nosso encontro terá 3 dias de duração e 6 mesas redondas. Hoje, na primeira mesa, teremos as falas da Vitória Pereira, do Felipe Figueira e a minha. E eu notei que os nossos sobrenomes rimam. Pereira, Figueira e Ferreira. E na mesa 2, teremos a fala do Gabriel Galdino da Silva, da Luciana Nogueira e do Michel Faria. No intervalo entre uma mesa e outra, teremos um café ou bolinho. Bom, antes de encerrar a mesa, eu queria lembrar que a gente tem lista de presença para quem estiver aqui, vai depois receber certificados, e quem estiver assistindo pelo YouTube vai receber um formulário de inscrição para preencher e também receber certificado. Claro que a gente só vai passar os certificados para quem estiver assistindo durante o evento, porque senão a gente não termina de emitir certificado, né? Bom, então, eu já encerro a abertura, né, desse evento e a gente vai passar para a mesa 1. Então, para compor a mesa 1, eu vou convidar a Luciana Nogueira. Eu saio daqui e volto e volto. Boa tarde, então, a todas, todos e todes. É um prazer para mim poder estar aqui nesse evento do Colibri, um grupo super produtivo, um espaço de produção teórica, de trabalho, também de encontros afetivos, né? Para registrar isso. Eu vou coordenar essa primeira mesa, então, do evento, né? E eu vou chamar já para compor a mesa 1, a Ana Cláudia Fernandes Ferreira, aqui, professora da Unicamp, que vai apresentar o trabalho, a construção cotidiana do saber na história das ideias linguísticas. Convido, vai entrar pelo Zoom, né, a Vitória Eugênia Oliveira Pereira, da Unicamp, então, com o trabalho Instrumento, Trabalho e Saber, por uma epistemologia materialista para a história das ideias linguísticas.
E convido o Felipe Figueira, aqui da Unicamp também, com o trabalho O Ordinário do Sentido, ainda outra vez algumas retificações. Cada um vai ter 20 minutos para apresentar o trabalho e, na sequência das 3 apresentações, a gente abre, então, para discussão, perguntas, comentários, tá bom? Claro. Obrigada, Lu. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom, a inspiração para essa nova etapa de pesquisa adveio de uma vontade de elaboração discursiva da questão do cotidiano relativamente ao conhecimento, tal como colocado por Silvan Roux, 1992, e pela articulação com as noções de constituição, formulação e circulação de Ireland, 2001, para pensar os processos de produção do discurso. Bom, lá vai eu com a clássica. Deixa eu passar aqui para vocês. Não está passando o slide. Foi, não foi. Ah, foi. Todo mundo já conhece, mas tá, obrigada, Michel. Então, a clássica passagem em que o Hu fala sobre essa questão. Então, voltou, né? Agora, tá. Todo conhecimento é uma realidade histórica, sendo que seu modo de existência real não é a atemporalidade ideal da ordem lógica do desfraudamento do verdadeiro, mas a temporalidade ramificada da constituição cotidiana do saber. Então, a proposta do tema da construção cotidiana do saber, articulada às reflexões de Ireland, 2001, sobre constituição, formulação e circulação de sentidos, objetiva preservar um sentido mais específico para a palavra constituição. Essa especificação parece ser produtiva para as reflexões sobre os modos como determinados saberes se constituem no sujeito, enquanto pelo discurso, pela memória do dizer, afetando os modos como o sujeito, enquanto sujeito do conhecimento, constrói saberes ao formulá-los e fazê-los circular. Nesse sentido, a construção aqui é entendida enquanto espaço de formulação e de circulação de discurso sobre de saberes, espaço proporcionado pela memória discursiva, em que os discursos se constituem. Na construção cotidiana do saber, a materialidade da língua é a base para a análise dos processos discursivos que presidem os modos de constituição, divisão e hierarquização dos saberes na história. Então, a construção cotidiana do saber pode ser pensada, primeiramente, a partir de um saber discursivo, que se constitui a partir do interdiscurso, da memória discursiva, pela ideologia e pelo inconsciente, em meio a experiências discursivas, vivências de sentido, né, Orlando 2008, podendo ou não se tornar objeto de conhecimento, de uma construção. Também pode ser pensada em meio a processos de institucionalização de determinadas coisas a saber. Ou também no percurso de trabalho de um autor com o saber, a partir do que ele toma como objeto. E também no percurso de conhecimento que vai sendo construído pelas bordas das instituições, mas nunca sem elas. E como um processo que se dá em muitas línguas. Deve haver muitas outras maneiras de pensar a construção cotidiana do saber, além dessas. O que eu gostaria de destacar aqui é que qualquer saber que se torna objeto de conhecimento se transforma em outra coisa, inevitavelmente, já é um objeto de conhecimento. Desse modo, as coisas a saber estarão sempre aí, demandando sentidos para o sujeito, pelas múltiplas urgências do cotidiano,
afetando tanto o sujeito que sabe dessas coisas ordinariamente, por vivenciá-las, praticá-las, quanto o sujeito que precisa se debruçar sobre tais coisas sabidas, registrando-as, ou seja, domesticando-as, na posição de sujeito do conhecimento. Então, para a fala de hoje, eu vou compartilhar com vocês algumas inquietações, levando em conta as minhas últimas apresentações de trabalho e publicações que tocaram nesse tema, além de discussões em sala de aula, eventos científicos, até mesmo no transitar de conversas realizadas antes, durante e depois desses eventos. Momentos preciosos de discussão teórica que também compõem o processo da construção cotidiana do saber. Então, a primeira inquietação foi publicada recentemente. É o artigo A Construção Cotidiana do Saber, Aventuras pela História das Ideias Linguísticas, que saiu no dossiê comemorativo dos 45 anos da revista Cadernos de Estudos Linguísticos. Para contribuir com o dossiê, eu quis publicar meu percurso singular de reflexão na história das ideias linguísticas, que foi elaborado a partir do meu memorial de concurso na área e do meu último relatório de atividades docentes. Docentes, olha o online. No artigo, para pensar a construção cotidiana do saber na história das ideias linguísticas, assumi a posição ética e política de quem faz história se reconhecendo como parte dela. Tracei, assim, um percurso que começou por uma viagem pessoal pelo saber durante minha infância, adolescência e idade adulta, passando pelo início da minha aventura de formação diante e dentro da linguagem na Unicamp, chegando a novas aventuras de reflexão linguística empreendidas em outros espaços institucionais e retornando ao Unicamp, num recomeço com novos desafios teórico-analíticos sobre a relação de divisão dos saberes, dos sentidos, dos espaços, dos sujeitos e das línguas, considerada a partir de uma perspectiva discursiva da história das ideias linguísticas. Então, fica a divulgação para quem tiver interesse de acompanhar esse percurso. Não vou falar disso hoje, não. Bom, outra inquietação foi apresentada no terceiro análise, em homenagem aos 40 anos da obra A Linguagem e Seu Funcionamento, de Enio Orlandi, na forma de um esboço de ensaio sobre a escrita da análise do discurso na história das ideias linguísticas. Então, eu vou resumir um pouco o que eu apresentei lá. Focando o capítulo dessa obra, intitulado O Sentido Dominante, a Literalidade como Produto da História, busquei por trajetos de reflexão da autora que tocam na questão da língua, do saber linguístico e do saber da linguística na história. Em outras palavras, busquei olhar para uma história das ideias linguísticas em construção, através de uma perspectiva discursiva da história das ideias linguísticas do hoje. Fui passando aqui e ali, trabalhando aqui e ali, recortes, unidades discursivas que compuseram contribuições teórico-analíticas fundamentais para a análise do discurso e que depois tiveram um papel primordial para a história das ideias linguísticas. Sobre esse percurso, vou destacar aqui as formulações de Enio Orlandi sobre a questão do sentido literal. Então, ela diz, num certo momento, não há um centro, que é o sentido literal, e suas margens, que são os efeitos de sentido. Só há margens. Por definição, todos os sentidos são possíveis, e, em certas condições de produção, a dominância de um deles. O sentido literal é um efeito discursivo. O que existe é um sentido dominante que se institucionaliza como produto da história, o, entre aspas, literal. No processo que é a interlocução, entretanto, os sentidos se recolocam a cada momento, de forma múltipla e fragmentária. As reflexões de Orlandi sobre a questão do sentido literal nesse texto estão articuladas à questão da produção do conhecimento da linguística. E um dos autores que faz parte do debate elaborado pela autora é Saussure. Ela diz, por exemplo, podemos dizer que deslize Saussure
é o que se dá entre o conceito de língua enquanto princípio de classificação, processo, e o de língua enquanto instituição, produto. A língua é vista, então, de um lado como atividade contributiva e de outro como língua oficial. É interessante notar que o questionamento sobre a língua na linguística está sendo formulado nesse texto e que, em outros momentos da escrita da autora, ela projeta esse questionamento para reflexões futuras a serem desenvolvidas. Ela faz isso no mesmo capítulo, né? Então, reflexões futuras a serem desenvolvidas a partir da relação entre produto e processo, que, em suas palavras, deve merecer uma atenção especial. Um pouco mais adiante, Elirlande escreve sobre a consequência teórica de um rompimento com a tradição linguística, que permita considerar a multiplicidade de sentidos como inerente à linguagem. Ela diz, consequência teórica, a literalidade é produto da história. A teoria do discurso é a teoria da determinação histórica dos processos semânticos. Fechei 1975. E tem uma notinha de rodapé que eu gostaria de destacar, né, concernente a essa primeira consequência, que é a consequência teórica. Nessa nota, Elirlande diz o seguinte: observar a linguística histórica que tem trabalhado no percurso da evolução, privilegiando cristalizações. Nesse sentido, a linguística histórica é a história da língua oficial, idioma histórico. Então, novamente aqui, mas dessa vez numa nota de rodapé, a questão da língua, objeto da linguística, se coloca relativamente à questão da língua oficial. As considerações da autora aí presentes se dão antes das formulações que serão feitas sobre a relação tensa e contraditória entre língua imaginária e língua fluida, em que, como exemplos de língua imaginária, temos língua da gramática, língua da ciência, língua oficial. Línguas imaginárias que serão compreendidas como artefatos, como objetos ficção, e que nem por isso deixam de ter efeito sobre o real. A teoria de Saussure produziu um deslocamento da construção do objeto de línguas para a língua, da língua como idioma para a língua como sistema. Mas é um deslocamento que não está fora da história que o permitiu. A necessidade de delimitação do objeto, de criação desse objeto, não é uma necessidade ahistórica. E ela responde às necessidades da formação social capitalista do sujeito, de direitos e deveres, que tem o direito e o dever de saber a língua oficial do seu Estado-nação, que tem a sua unidade imaginária imposta como real. As reflexões de Elirlande, já presentes em seu trabalho sobre o sentido dominante, considerando a literalidade como produto da história, terão desdobramento em outras reflexões que ela irá fazer futuramente a partir da análise do discurso para a história das ideias linguísticas, contribuindo de maneira decisiva para que a institucionalização dessa área no Brasil ganhasse contornos particulares e com efeito sobre as consequências teórico-analíticas das produções dessa área no espaço francês. No meu entender, as noções de língua imaginária e língua fluida são uma contribuição fundamental e incontornável para essa área, ou melhor, para as duas, né? Outra inquietação que eu trago aqui é o de transitar de muitas conversas que compõem o processo da construção cotidiana do saber. Então, nas disciplinas que eu ministro no IEL, vez ou outra surge a questão da dificuldade de traduzir uma palavra, um termo ou uma expressão de uma língua para outra. Nessas ocasiões, eu aproveito para compartilhar as minhas histórias de dificuldade de tradução, e isso faz com que os alunos também deem exemplos das suas histórias. Então, um exemplo que eu gosto de dar nas aulas é o de que, no francês e no português, temos as palavras linguagem e língua. No inglês, no entanto, temos language. Comentei sobre isso com várias pessoas, mas na semana retrasada eu comentei com o Bruno, quando a gente estava na estrada de Palmas para Porto Nacional, em Tocantins, para participar do terceiro seminário de História das Ideias Linguísticas,
organizado pelo querido de Carlos Aquino, para a Semana de Letras da UFT. Fiz esse comentário porque me interessava saber em que medida palavras já disponíveis de uma língua poderiam ou não afetar a teorização sobre a língua enquanto objeto de conhecimento. E lembrei que em Saussure a distinção entre língua e linguagem é fundamental, que ela pode se constituir a partir de palavras disponíveis na língua francesa para depois se distanciar delas necessariamente pela conceituação. Temos Benveniste, né? Para quem é nessa tradição, a relação entre linguagem e sociedade é imprescindível. Viver em sociedade é condição para a linguagem, segundo Benveniste. Depois lembrei que em inglês temos language. A palavra língua costuma ser traduzida do francês ou do português para language em inglês. E a palavra linguagem também. Traduzir é ter que delimitar sentidos. Há algo que se perde incontornavelmente na passagem de uma língua para outra. Inversamente, do inglês language, do inglês para o português ou para o francês, por exemplo, ora traduzimos language por linguagem, ora por língua. Então, compartilhei com o Bruno outra inquietação. Se ou como a distinção entre língua e linguagem, presente no português, no francês ou outras línguas, né? Esse parentesco muito próximo, se essa distinção poderia operar de algum modo na teoria de Chomsky, ou não. Pois, se algum tipo de distinção opera, tendo ou não advindo de palavras disponíveis de outras línguas, ela não se dá a partir do nível das palavras disponíveis na língua inglesa, mas no nível da construção nocional da teoria. Então, o Bruno me deu vários exemplos de traduções do curso de Linguística Geral do Saussure para diferentes línguas, para o chinês, inclusive, né? E de como era difícil preservar o sentido nocional construído pela teoria, pois ele acabava sendo afetado pelas palavras disponíveis da língua que realizava a tradução. Bom, isso certamente não é novidade para quem trabalha com ou sobre tradução, mas nunca é demais lembrar. As línguas, embora possam ser traduzidas, também comportam nelas uma intraduzibilidade, uma intransponibilidade, um impossível, que é muito importante de ser considerado, não como algo a resolver, porque justamente é impossível. Isso é a riqueza da linguagem humana, viver a diferença em sua intransponibilidade e ainda assim saber. Ao mesmo tempo, aceitar que convivemos sempre com regiões de não saber, seja porque as criamos ao dizer que algo é saber e que algo não é, seja porque as regiões de intransponibilidade nos atravessam sempre. Lembrando, Piaget, há objetos a propósito dos quais ninguém pode estar seguro de saber do que se fala. O reconhecimento de que não é possível saber tudo, o reconhecimento do não saber, é fundamental. Ele permite que nos espantemos diante da alteridade sobre o que nos cerca e nos leva a querer traduzir a alteridade, o que significa domesticar um saber estrangeiro na nossa língua e vislumbrar o liame que separa e junta línguas outras, trazendo algo de outra língua para a nossa e modificando o que foi trazido. Querendo ou não, ao traduzir, realizamos políticas linguísticas ordinárias no entre línguas. Pensar essas questões permite compreender como é importante fazer ciência em muitas línguas. E eu não poderia deixar de, pelo menos, mencionar, né, o texto de Eduardo Guimarães, Política de Línguas na América Latina, de 2001, que propunha, no caso, pensar o espanhol e o português como línguas não nacionais. Não vou citar porque não vai dar tempo, né? Vou pular. Bom, estamos há bastante tempo propondo esse gesto de descolonização científica, mas a imposição do inglês continua e forte. Continuemos, portanto, a nos impor em nossas línguas também, e entre elas. Eu queria terminar lembrando do que afirmei no início dessa apresentação. Qualquer saber que se torna objeto de conhecimento se transforma em outra coisa inevitavelmente. A tradução é um exemplo.
mas há outros que ainda hoje se mostram menos evidentes, como, por exemplo, a prática do registro, que pode ser de uma língua oral pela escrita, pela gramática, pelas modernas técnicas da linguística, que pode ser também o registro de uma fala, de uma canção, pelas técnicas de gravação de áudio, e de tudo o que achamos e vemos claramente diante dos nossos olhos, pelas técnicas de fotografia e de vídeo. É preciso reconhecer que a prática tão ordinária atualmente de registrar tudo que nos cerca, que Michel de Certeau chama de economia escriturística, não vai dar conta de capturar nem a alteridade e nem o que se apresenta diante de nós como evidente. Não se trata de captura, mas de criação de um objeto, a partir de um ponto de vista. A ideologia está trabalhando aí, ponto de vista da transformação da coisa a saber pela técnica do registro, da construção cotidiana do saber. Se essa construção nos abre muitos horizontes, elas também fecham. Nas palavras de Michel de Certeau, os progressos do nosso saber se medem pelos silêncios que eles criam. Lembrando a vasta produção de Mirland, é preciso levar em conta que o funcionamento da linguagem se dá pela relação com as formas do discurso e com as formas do silêncio. É por essa razão que é possível saber, e é a partir disso construir novos e outros saberes. Obrigada. Agora, Filipe, com o trabalho ordinário do sentido, ainda outra vez algumas retificações. Compartilhar aqui. Bom, boa tarde para quem está aqui comigo, mas também quem está assistindo a gente no YouTube, Caras Anônimas. Bom, começo agradecendo, né, a Ana de novo pela oportunidade de estar aqui, porque já sei que me acolhido no grupo, e também a Luciana, Cielo, o Michel, faz 5 anos difícil, né? Faz muito. E também, bom, enfim, muito feliz de estar aqui de novo nesse evento de fim do ano, acho que é um conceito interessante. E eu começo, assim, na verdade, a ideia de identificações, ela era um pouco megalomaníaca demais, para um ano que eu tive que entregar minha tese, então eu resolvi fazer uma outra questão aqui, em vez de apresentar uma retificação da definição de ordinário de sentido, aproveitar o ensejo do encontro dos 40, de homenagem aos 40 anos do discurso de estrutura do acontecimento, e fazer um comentário relativo ao ordinário de sentido dentro dessa obra. Eu retomo, então, essa essa construção, ou minha apresentação no ano passado, o artigo que eu escrevi, em que eu busquei, através de uma elaboração, a partir de seguir algumas referências, né, do Peixe, o Wittgenstein, principalmente o Wittgenstein, Michel de Certeau, no que a gente poderia entender por esse ordinário do sentido. E cheguei a duas grandes conclusões, ou a dois aspectos, que acho que para quem é da filosofia ordinária, a filosofia da linguagem não são necessariamente novidade, mas então a ideia de que tanto o Wittgenstein quanto o Michel de Certeau apontam para a centralidade da praxis, ou seja, da prática, a gente pode chamar de prática discursiva, a partir da análise do discurso, na produção do sentido, seja através do Wittgenstein, seja através das práticas cotidianas do Michel de Certeau. E na minha tese, eu dei muito mais consequência a isso, e no artigo também acho que eu chamo mais atenção para esse aspecto, que é o aspecto de tentar pensar uma performatividade discursiva, né? Aqui eu gostaria de fazer um comentário do outro lado, pensar dentro da obra de Peixe, como que esse ordinário, à luz da linguagem ordinária, à luz disso que eu já desenvolvi sobre o Wittgenstein, o que ele pode significar e como a gente pode entender. Então aqui é uma outra elucubração, é um outro argumento, mas ainda muito mais inicial. Bom,
o ponto, então, na verdade, os dois pontos seria dar um passo atrás, talvez por isso a ideia de retificação, né, voltar à genealogia do registro do ordinário do sentido, na sua relação com as materialidades discursivas e com a divisão dos espaços discursivos, que eu acho que é onde a relação entre Michel Pechet e Michel Sertor fica ainda mais acirrada, como a própria demonstrou na produção dos saberes. Né? E assim, dando esse passo atrás, dá dois à frente para melhor compreender a definição como paradigma, a definição ordinária, como paradigma centrado na oscilação paradoxal do sentido, que é algo que também aparece no discurso de cultura do acontecimento, e o que isso pode interessar, né, para o estudo das práticas dos saberes cotidianos. Uma breve retomada do que significa a linguagem ordinária, eu trouxe dois aforismos do Wittgenstein. No primeiro ele diz que é como ele coloca uma descrição do que seria essa nova filosofia que ele está postulando em oposição à filosofia lógica. Quando os filósofos usam uma palavra, conhecimento, ser, objeto, eu, proposição, nome, e almejam aprender a essência da coisa, ou seja, uma perspectiva referencialista do sentido, temos sempre que perguntar, essa palavra é realmente usada assim na linguagem que tem sua morada? Assim ele conclui, nós conduzimos as palavras de volta do emprego metafísico, esse emprego da idealidade, buscar dessa referencialidade, para o seu emprego cotidiano. O cotidiano aqui, na sua relação com o ordinário, tem algo a ver, portanto, dentro de um vocabulário já mais próprio na análise do discurso, algo como o uso material da língua frente ao que seria o uso ideal da lógica. Então, existe aqui um anti-idealismo muito forte colocado e também essa coisa da manifestação, as palavras como elas nos aparecem. E assim ele diz a seguinte coisa, bom sempre esse diálogo com o cético. Então, você diz que a concordância entre as pessoas decide o que é verdadeiro e o que é falso? E ele vai responder, verdadeiro e falso é o que as pessoas dizem, e as pessoas concordam na linguagem. Isso não é uma concordância de opiniões, mas de formas de vida. Isso quer dizer que, quando ele está propondo estudar as palavras pelo como elas usam, não é tentar buscar, de novo, a verdade num conteúdo que está sendo dito, mas aprender que é através do modo de empregar a linguagem que elas adquirem sentido. Então, a concordância não é, por exemplo, estarem todos na mesma formação discursiva. Os jogos de linguagem seriam transversais, as formações, né? Eles fazem parte, por exemplo, se a gente for pensar no Michel Sertor, numa sociedade constituída, por exemplo, pela divisão entre racionalidades técnicas e as astúcias do cotidiano. Uma breve historinha, então, que eu acho que para chegar uma historinha que todo mundo que é iniciado na análise do discurso já leu, já ouviu falar, ou, enfim, ou tem algum conhecimento, pelo menos, que é como foi se dando para chegar, uma historinha dos problemas na análise do discurso, que chegam, acredito eu, na questão dos espaços discursivos e da oscilação do sentido. Bom, conhece a obra Magnum Opus, né, do Michel Pechet, em cima de discurso, em que ele formula, digamos assim, o ápice da sua teoria do discurso, articulando linguística, psicanálise e marxismo, então na figura da língua, do inconsciente, da história, e era uma teoria do discurso que, ao mesmo tempo, construía esse objeto como o discurso, como, enfim, algo que podia sobrepor todas essas três disciplinas do saber, mas que também se calcava, de alguma forma, na ideia que encerrava a repetição na ideia de reprodução, que criava uma sinonímia entre essas duas coisas. Como diz Butini no Baruda, no Materialidades Expressivas, essa construção da teoria discursiva começa a ruir, justamente porque ela dependia daquilo que eles chamam de aparar as asperezas do discurso, né? Tira tudo aquilo que representava uma heterogeneidade do discurso para que ele pudesse, então, se encaixar tanto nesse encontro linguística, psicanálise e marxismo, quanto repetição e reprodução. O que se dá a partir do segundo tipo de discurso, já estava anunciado ali, é a falência da teoria do discurso, né? Ou pelo menos dessa teoria do discurso que tentava sobrepor as três disciplinas. E assim, no colóquio, na apresentação materialidades, ele vai falar há um real da história, um real da língua e um real do inconsciente. Essas coisas são incomensuráveis. O discurso se distribui nessas três materialidades, se formula por essas três materialidades, e elas são, de alguma forma, independentes, mesmo que relativamente independentes uma da outra, mesmo que ainda uma interfira justamente na construção desse objeto contraditório para o discurso. Bom, então, o problema das materialidades discursivas, eu acho que é isso que vai me interessar bastante aqui,
ele vai descambar, principalmente, por uma questão da instabilidade, porque a assunção dos reais da língua, da história do inconsciente, cumpre um papel teórico, não só de rearranjar a teoria, mas também da construção de novos objetos. O real da língua, que é a ideia de que a língua, que a falha da língua ela não é algo estranho à língua, mas algo inerente à língua. A ideia de que a falha do ritual também é inerente ao ritual, porque só causa daquilo que falha, né, retomando o Lacan, mas também que o tem sentido, mais do que o próprio figurado, mas que o tem sentido é constitutivo do sentido. E que, assim, o equívoco, ele é, digamos assim, anterior à própria ideia de velocidade. O que essas três coisas trazem das materialidades discursivas é inserir no discurso uma instabilidade fundamental. Por mais que ele esteja pautado pela repetição e reprodução de discursos anteriores, essa repetição é constantemente assombrada pelo fato de que ela pode, em algum momento, falhar, em algum momento não dar certo. Então, aquilo que ele fala, uma infelicidade no sentido performativo do termo. Por outro lado, e eu acho que é isso que começa a me interessar, nessa discussão dessas três materialidades, começa a surgir, ele começa a caminhar, mesmo que não necessariamente de uma forma prevista, mas ele começa a caminhar um passos análogos ao da linguagem ordinária. Eu trago aqui um outro comentário do Wittgenstein, quando ele critica a ideia da idealidade na língua, em que ele vai, na partir da lógica, né, do exato, do inexato, do verdadeiro e do falso. Ele vai falar inexato é propriamente uma censura, e exato um elogio. Isso, de fato, significa o inexato não alcança seu propósito tão plenamente quanto o mais exato. Aí depende, portanto, do que chamamos de propósito. É inexato se eu não declarar a distância do Sol até nós até exatamente 1 metro, e ao carpinteiro a largura da mesa até 0,001 centímetro. Ou seja, a exatidão e a inexatidão, a verdadeira falsidade é uma questão de princípio. Não foi previsto um ideal de precisão, mas é preciso, então, construir. Mesmo que ele não seja previsto, ele está aqui funcionando. E é isso que ele está denunciando. A ideia de que existe uma divisão por princípio que vai sedimentar o que é o exato e o inexato, que não tem entre si uma diferença de natureza. Eu acho que essas recusas ordinárias, então, entre o exato e o inexato, são análogas entre o próprio figurado, como que a Ana comentou, entre o gramatical e o agramatical da língua, mas também e tudo isso se relaciona com a ideia de uma recusa de separação entre o extraordinário e o ordinário. Porque o extraordinário, aquilo que foge à regra, é ordinariamente presente naquela materialidade. Eu acho que esse é um começo de caminho para entender esse ordinário do sentido. Bom, essa discussão leva, então, aos espaços discursivos, na medida em que a materialidade discursiva também aponta, todas elas, para um princípio fundamental de instabilidade do sentido, né? Essa ideia de que o que pertence ou não pertence é uma decisão, enfim, tomada sobre o objeto e não inerente ao objeto. Esses espaços, ele vai falar essa instabilidade, ela vai resultar, então, nessa organização entre os espaços estabilizados, que, de alguma forma, a gente pode também aproximar dos espaços da racionalidade técnica, que são as ciências matemáticas e naturais, lógicas, tecnologias biossociais, a gestão da vida. E aqui, ele não fala em registros do ordinário estabilizado, mas ele fala de registros do cotidiano não estabilizado, que leva a supor, de alguma forma, que o próprio cotidiano possa ter registros que sejam logicamente estabilizados. Isso é uma questão a saber. Esses espaços estabilizados se marcam, então, por uma prática de inscrição de proibições interpretativas, e o ápice disso é o que ele denuncia contra as obras como o logicismo, a ideia de que o sujeito é um ente lógico, e que a linguagem, então, tem que corresponder a esse sujeito como inocente, e que vem a ambiguidade como risco, ou seja, toda ambiguidade comporta o risco de um risco mortal, como ele escreve no texto. E, de outro lado, estaria, então, dessa instabilidade discursiva, justamente os não estabilizados, aqueles que são arredios ou não se conformam a partir da estabilização. Seriam, segundo eles, que a análise do discurso teria algo a dizer, enquanto os primeiros nem tanto. São os rituais ideológicos, discursivos e filosóficos, enunciados políticos, expressões culturais e estéticas, e os múltiplos registros, então, do cotidiano não estabilizado. A diferença é que aqui o equívoco, como fato estrutural, ele se torna incontornável. A ambiguidade, ela é o próprio fundamento da produção discursiva, dos discursos que habitam esse espaço.
E o limite disso é justamente desse espaço não estabilizado, a radicalidade disso é justamente o sociologismo, em oposição ao logicismo, seria aquilo que trabalha o lance indefinido de interpretações, né? A polissemia, em que não haveria nada, nem para usar os nossos objetos, nem na língua, nem na história, nem no inconsciente, que tivesse algum tipo de condicionamento. Todas as interpretações seriam polissêmicas iguais e teriam o mesmo valor, né? O mesmo, enfim, a mesma natureza. Ele vai se opor a isso, mas mais interessantemente é que ele reconhece, e aqui eu trago um trecho, que entre um e outro existe um espaço intermediário. E ele vai falar, nesse espaço intermediário de necessidade equívoca, misturando coisas, pessoas, processos técnicos, decisões morais, modo de emprego, escolhas políticas, toda conversa, desde o simples pedido de informação até a discussão, o debate e o confronto, é suscetível de colocar em jogo uma bipolarização lógica das proposições enunciadas, como de vez em quando o sentimento insidioso de uma simplificação única, eventualmente mortal para si mesmo e para os outros. Dito de outra forma, o que ele está chamando a atenção é que, por mais que exista uma estabilidade que ele recorrentemente fala mais de uma vez, que isso é uma espécie de senso comum, não é essa palavra, mas eu acho que senão eu vou ficar perdendo para lembrar, existe uma espécie de como um acordo que esses deviam ter essa divisão do espaço. Mas ele está chamando a atenção justamente o fato desse espaço intermediário como aquilo que esses dois modos de lidar com a ambiguidade começam a se minimamente entrecruzar e produzir efeitos um no outro, né? Por isso, uma bipolarização lógica das proposições enunciadas. É quando a lógica falha a partir da ambiguidade, mas ainda sem se descaracterizar, por exemplo. Eu gostaria de tomar a liberdade para ler um trechinho, justamente porque eu acho que o comentário que eu quero fazer sobre a oscilação paradoxal do sentido se inscreve justamente aqui. Quando ele retoma essa ideia da separação, ele vai dizer: o objeto da linguística, aquilo que nos interessa mais particularmente, o próprio da língua, aparece assim atravessado por uma divisão discursiva entre dois espaços: o da manipulação de significações estabilizadas, normatizada por uma higiene pedagógica do pensamento, o logicismo, e o de transformações do sentido, escapando a qualquer norma estabelecida a priori, e um trabalho do sentido sobre o sentido, tomado no relançar indefinível de interpretações, o sociologismo. Essa fronteira entre os dois espaços é tanto mais difícil de determinar na medida que existe toda uma zona intermediária de processos discursivos, derivando do jurídico, do administrativo, das condições da vida cotidiana, que oscilam em torno dela. Já nessa região discursiva intermediária, as propriedades lógicas dos objetos deixam de funcionar. Os objetos têm e não têm essa ou aquela propriedade. Os acontecimentos têm e não têm aquele lugar, segundo as construções discursivas nas quais se encontram inscritos os enunciados, que têm os objetos e os acontecimentos. Ou seja, justamente aqui, o acontecimento talvez arrefeça um pouco da sua própria acontecimentalidade, né? Do seu potencial de transformação, mas é onde a reprodução também começa a vacilar. E essa fronteira, então, parece cada vez mais sensível. E ele termina. Esse caráter oscilante paradoxal do registro do ordinário do sentido, e eu acho que é aqui que é um ponto que eu quero argumentar, parece ter escapado completamente à intuição do movimento estruturalista. Esse nível foi objeto de uma versão teórica que o fechou totalmente no inferno da ideologia dominante do empirismo prático, considerado como um ponto cego, lugar de pura repetição. De passagem, ele continua só mais esse paragrafinho. Os estruturalistas acreditavam, assim, na ideia de que o processo de transformação interior aos espaços do simbólico e do ideológico é um processo excepcional, extraordinário. O momento heróico solitário do teórico e do poético, como um trabalho extraordinário e significante. Ou seja, como um trabalho que não teria lugar, não teria possibilidade, não fosse nesses lugares em que se colocaria algum tipo de liberdade frente à linguagem, ao discurso e à estabilidade. É justamente contra essa posição, então, tentar reavivar, não apagar o caráter oscilante paradoxal no sentido que ele vai escrever o ordinário. Então, o que me interessa aqui? É que essa oscilação paradoxal do sentido, como ele também chama, aparece justamente como a tensão nesse lugar intermediário
entre a estabilização lógica e a ambiguidade incontornável, que marcam de um lado e do outro os espaços discursivos. Ela é uma tensão, então, uma pulsação, para usar o termo que ele usa, entre a univocidade e a equivocidade, onde justamente essa tensão entre as duas é mais evidente, começa a aparecer. E é justamente um lugar também em que a relação entre reprodução e transformação se torna, se não mais contraditória, mais viva. O que eu, então, gostaria de argumentar é que mesmo que essa oscilação paradoxal ela apareça nesse lugar intermediário, me parece difícil, assim, sabe, que restringir essa estabilidade constitutiva apenas à rede intermediária e esse batimento apenas a esse espaço intermediário. Mas, ao contrário, me parece que ele é o próprio paradigma que ele está tentando propor com a ideia de ordinário do sentido. Nossa, mas que difícil. E, para isso, eu gostaria de retomar a estabilidade constitutiva na relação que ela tem com a linguagem ordinária. O Wittgenstein vai escrever agora aqui, não no livro clássico Investigações Filosóficas, mas como um chamado Sobre a Certeza, que a gente pode ler sobre, que é um livro sobre a estabilidade do sentido, em que ele vai dizer o jogo de linguagem, ou todo jogo de linguagem, é, por assim dizer, imprevisível. E aí dizer, não se baseia em fundamentos, não é razoável ou irrazoável, está aí, tal como a nossa vida. O jogo de linguagem nos aparece, e eu acho que a gente pode entender a oscilação do sentido e o sentido dessa mesma forma. Essa perspectiva, ela ressoa no que talvez seja uma das definições de equívoco mais tradicionais da análise do discurso, que é todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo. Chama atenção para o todo enunciado intrinsecamente suscetível de tornar-se outro. Se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro, a não ser que a proibição da interpretação própria logicamente estável se exerça sobre ele explicitamente. O que significa que, assim, a suscetibilidade intrínseca ela é anterior à proibição interpretativa da lógica. Todo enunciado, ele continua, toda a sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma série léxico-sintaticamente determinada de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação. O que eu quero argumentar, enfim, é que tomar a oscilação paradoxal do sentido, não como o extraordinário, mas como o ordinário do sentido, inclui dentro daquelas recusas ordinárias sentidas antes, o exato e o inexato, o próprio figurado, o gramatical e o gramatical, o extraordinário e o ordinário, essa divisão também no estabilizado e não estabilizado, que essa é uma divisão que se dá também por uma questão de princípio, não necessariamente por uma questão de natureza do sentido ou do discurso. Então, eu avanço, assim, 4 comentários. O ordinário não se opõe ao extraordinário, ele é a oscilação paradoxal do sentido. Vamos sincronizar. Que se pode ver nos espaços intermediários. Torna-se o paradigma da produção de sentido em todo o discurso, todo o espaço. É a oscilação que está em jogo de alguma forma. A oscilação paradoxal é uma propriedade da linguagem. Então, assim como a metáfora e a poesia, que são ilocalizáveis, elas estão de saída na produção do sentido, também a oscilação paradoxal está lá. Né? Essa luta entre ser, entre a univocidade e a equivocidade, entre a reprodução e a transformação. Bom, enfim, eu repeti o vídeo agora porque está com o nome errado. A oscilação do sentido é constitutiva de todos os enunciados, né? Como decorrência dos pontos anteriores. O que quer dizer para nós aqui que ela não está só na poesia, no humor, como foi o meu caso, ou no cotidiano, ou nesses registros do cotidiano mais clássico, como as conversas, enfim, o bate-papo, a fofoca, o humor, mas também na racionalidade técnica, que eu acho que eu quero assim, chamar de o cotidiano do saber. E uma última consequência ou comentário sobre isso, que é uma das coisas que me interessa, é que o que diferencia os espaços discursivos, então, já que a oscilação paradoxal é um fundamento, são modos distintos de lidar com a oscilação, de limitá-la ou de navegar por ela. O que faz aqui, que serve para nós, eu acho que o paradigma do ordinário sentido, e o que a gente pode tomar de lição, é justamente o que a gente tem feito, e eu acho que é caminhar nesse sentido, que metodologicamente tomar ele a sério significa construir novas perguntas para indagar a produção das coisas a saber, que tem a ver como a oscilação paradoxal no sentido aparece nessa produção do saber, sem se deixar levar por essa parecida de uma homogeneidade lógica sobre o qual ele se esconde. Vê-la, de alguma forma, como um laborioso esforço para manter a univocidade, e não como algo garantido a priori.
O que para mim significa, e é por isso que eu falo performatividade discursiva, atentar aos diversos modos de emprego desses discursos, como eles se constroem, essas diferentes formas de lidar com a diversidade, pensando numa performatividade discursiva, uma performatividade no sentido, e da importância, para fazer um link com o ano passado, uma Mara Gosman, com aquilo que ela chamou das formas discursivas, que se apresentam em determinados momentos. Ela fala do ensaio na Argentina, mas a gente pode pensar, como eu disse na minha tese, a questão das piadas para a masculinidade, ou a questão da objetividade para o jornalismo, e uma série, ou a da aparência lógica para as ciências naturais, como instrumentos, como formas discursivas, que são elas mesmas um tipo de performatividade sobre o sentido e se fundamenta com essa lida, com a oscilação paradoxal. Eu passo um tempo para escrever e agradeço. Vamos passar imediatamente para a Vitória, né? Agora consegue, Vitória, pode ser? Começo dando boa tarde a vocês que estão aí em presença, aos que estão, como eu, participando de forma remota. Eu já fui apresentada, né? Me chamo Vitória Eugênia, eu sou doutoranda no IEL, na área de História das Ideias Linguísticas, sou orientada pela professora Cláudia Pfeiffer e pela professora Marisa Silva, e o título que eu propus para a provocação desse encontro do Colibri foi Instrumento, Trabalho e Saber por uma epistemologia materialista para a história das ideias linguísticas. Eu fiquei muito tempo pensando no formato dessa apresentação, cheguei a preparar um texto que articulava minhas questões mais próximas das questões de meu doutorado, ao texto de discurso, estrutura ou acontecimento, que o evento homenageia. Depois, abandonei essa ideia de leitura, preocupada com o efeito monotonal dessa leitura na participação híbrida, mas quando comecei a preparar uma apresentação mais solta, oral, eu comecei a me preocupar aí não com o monotom, mas com o efeito caótico arriscado nesse meu momento de fim de tese, em que eu me sinto muito perto de construir uma síntese teórica e, ao mesmo tempo, me sinto completamente ainda nesse trabalho de construção, né, de uma unidade em um processo de a síntese de um texto que eu escrevi com o Jael Gonçalves e a professora Mônica Zopf-Fontana, e que acabou de sair numa revista. O pessoal está acompanhando em poucos minutinhos, tivemos questões de conexão aqui. Acho que a gente pode começar o debate dos trabalhos, né, que foram apresentados. O pessoal que estiver assistindo no YouTube pode colocar questões também, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre os trabalhos apresentados pela Ana Cláudia, a construção cotidiana do saber na história das ideias linguísticas, e o trabalho do Filipe, o ordinário do sentido, ainda outra vez algumas retificações. Então, sou a Gisele. Eu gostaria de agradecer muito a Ana Cláudia e ao Filipe e a Vitória, que também em breve vai participar dessas atividades. E, Ana, eu novamente, né, fiquei acompanhando a sua fala aqui e o quanto, desde o concurso, principalmente, né, desde antes um pouquinho, que eu fiquei falando, mas o concurso de entrada no IEL, e no presente momento, o quanto essa população sobre o cotidiano, linguageiro, sobre o ordinário sentido, essas camadas em HIL, ela tem sido construída por você, em diferentes parcerias no coletivo, mas sobretudo por você, nessa sua proposta do projeto. E vendo, né, o quanto vem tomando corpo diferentes publicações, produções, de diferentes formas, audiovisual, escrita, que eu, hoje, quando você trouxe a questão dos exemplos, né, de língua, linguagem, language, langagem, lampo, a partir de diferentes autores, principalmente, como essas traduções funcionam, eu não consegui deixar de relacionar, e você também relaciona, né, de estar falando do seu trabalho, com a noção do orgulho
e, ao mesmo tempo, uma noção que está muito presente no livro, que é o livro da homenagem de hoje, que é os cursos de conhecimento, que é de saber, e logo lá, como as formas do saber. E como essas formas do saber determinam, né, o que você trouxe hoje, essas formas do saber, elas estão sendo constitutivas dessa própria forma do saber vai tomando nas diferentes línguas, né, e a exemplo, como você trouxe, como que language, langagem, né, language e lang, língua e linguagem, elas funcionam aí, por exemplo, no Saussure, nas diferentes traduções, no Sapir, Bloomfield, depois de Bloomfield, uma outra perspectiva em Chomsky. Eu lembro do Lyons, como é a tradução, né, que fica em parênteses, faz esse jogo da tradução. E além dessas duas noções, que elas funcionam aí nesse estruturalismo, eu não deixei de lembrar do próprio processo de institucionalização da linguística no Brasil, que veio do seu percurso, de diferentes colegas em HIL, diferentes pesquisadores em HIL, nos primeiros anos dos projetos, do programa de História das Áreas Linguísticas do Brasil. Eu lembrei do Matoso Câmara traduzindo Saussure antes do curso de Linguística Geral como Parrólio. Ele traduzia com discurso, aí depois, no final dos anos 60, uma publicação do Linguística Geral se institui como fala, e como essa tradução dele determina, por exemplo, a tradução, a psicolinguística da Leonardo Cabral, língua e discurso, e como isso, essa noção de discurso, ela se faz presente de uma perspectiva estruturalista, né, que vai também, talvez, dar em algum lugar para se pensar depois uma futura análise de discursos totalmente diferentes, mas já circulava aí uma tentativa que depois vem a tradição estruturalista, mas é diferente, né, substituído no Brasil. E aí também voltei, né, como, por exemplo, ao traduzir linguística evolutiva, lá no Matheus Câmara, ele traduz como linguística dinâmica, e ao trazer essa tradução, ele já vem atravessado por uma outra forma de saber lá do Iaco de São Luís. Então, essa relação do cotidiano, da maneira de você fazer essas leituras dos próprios teóricos do cotidiano com relação às formas de saber e essas demandas das urgências de saber. Porque, pensando muito nisso, em cima do seu trabalho com a HIL, você foi explorando esses modelos. Achei maravilhoso entrar essa relação das formas de saber e o cotidiano, o linguageiro, da própria prática dos linguistas aí. Pensando isso na sua própria pesquisa, trajetória de pesquisa. E o Filipe, trabalho denso, né? E teve uma passagem que você deixou em destaque, de Einstein, sobre a linguagem ordinária, que me tocou muito, que você deixou limitado, né? Destaque, isso não é uma concordância de opiniões, mas de formas de vida. Vamos saber formas de vida. E ao pensar nessas formas de vida, como elas se colocam aí nessa relação com as nossas demandas de vida, das nossas necessidades cotidianas, estão o tempo todo, as urgências do cotidiano que estão sendo discutidas ali no livro do Peixe, né? A nossa necessidade no sujeito pragmático, a necessidade do sujeito pragmático de universos logicamente estabilizados, espaços logicamente estabilizados, para atender essas urgências que são urgências das nossas condições materiais de existência mesmo, de vida, sobrevivência, né? Sobrevivência. Então, isso eu fiquei pensando muito, né? E depois você complementa dizendo dessa oscilação do sentido está também nessa racionalidade técnica, ou seja, está também nessas proposições de demandas urgentes do cotidiano do sujeito pragmático. Então, ali também há uma oscilação de sentido, pode significar diferente, rompendo aí essa tentativa de controle
no sentido para ter um ponto de sustentação, ter uma busca de ponto de sustentação, desse caos da vida, e aí com o que der uma oscilação desse tipo, que sentido pode ser outro. Eu achei assim, maravilhoso, maravilhosas as duas apresentações. E é isso. Obrigada. Felipe, falar um pouquinho mais, quando retomarem, sobre a questão do registro, né? A questão do registro do saber cotidiano, que os dois mencionaram isso em alguns momentos da apresentação, e eu queria focar um pouquinho nessa questão do registro de suas formas, né? Então, Vitória, vamos tentar. Oxalá você consiga. Vamos lá. Deus deve Antes de cair, estava estável? Não. Não. Você Não. travou umas 2 ou 3 vezes, ficou travada a tua imagem e não saía, não tinha mais o áudio também. Tá. Eu deixei a porta aberta, eu tinha deixado a porta fechada por causa de uma obra que está acontecendo aqui, mas eu vou preferir deixar um barulhinho chato atrás e tentar uma internet mais estável. Mas qualquer coisa, podem me interromper e avisar que tá ruim, porque quem sabe eu espero a próxima vez, mas vou tentar. Luciana, não se preocupe, eu vou botar também um relógiozinho aqui para facilitar a sua mediação assim à distância. Então, eu vou pular uma contextualização que eu ia fazer e vou direto para a leitura da síntese desse artigo que eu escrevi com Jael e com Mônica, nomeado Instrumento Linguístico Jurídico, Direito, Universidade e Nacionalidade na Produção de Saberes sobre a Língua. A história das ideias linguísticas, aliás, deixa eu compartilhar os slides. A história das ideias linguísticas institucionaliza-se no Brasil como um campo de conhecimento que se propõe, a partir de uma posição específica face à história das ciências, pensar a história da língua e da produção de conhecimentos linguísticos na relação com a Constituição do Estado Nacional. A filiação à análise materialista de discurso, AD, é que constitui para a história das ideias linguísticas essa tomada de posição face à história das ciências, ao permitir trabalhar a relação indissociável entre língua, sujeito, Estado e nação. Ao fazer variar suas questões a partir da filiação à AD, a HIL produz demanda por instrumentos científicos que a realizem enquanto teoria. O conceito de instrumento linguístico jurídico é formulado nesse espaço de jogo aberto pela história das ideias linguísticas no Brasil, como um movimento de ajuste do seu discurso teórico a si mesma. A noção é proposta por Cigales Gonçalves e Zoptana em trabalho dedicado a refletir sobre as práticas de regulação jurídica da língua que se dão nas diferentes instâncias do aparelho jurídico-administrativo e, ao disporem sobre direitos linguísticos e sobre deveres linguísticos, produzem saberes sobre a língua. Cigales Gonçalves e Zopfontana consideram instrumentos linguísticos jurídicos dispositivos que produzem conhecimento sobre a língua, que compõem, portanto, seu processo de gramatização, e que, ao mesmo tempo, são formulados em práticas do direito, tomado em seu funcionamento como aparelho repressivo e ideológico. Assim, o conceito de instrumento linguístico jurídico se apresenta como um dispositivo analítico da relação indissociável entre língua, sujeito, Estado-nação, a partir da consideração de que o direito atravessa constitutivamente essas relações, produzindo efeitos materiais sobre os sujeitos e as línguas na produção de saberes sobre estas. Hoje, pretendo mostrar como, nesse artigo, apresentamos o avanço teórico-analítico promovido pela mobilização do conceito de instrumento linguístico jurídico em um trabalho de arquivo, ou seja, como as nossas questões foram sendo formuladas em um movimento inseparável de retorno da teoria sobre análise e da análise sobre a teoria. Isso é feito a partir do trabalho com 2 documentos que passaram a fazer parte de nosso arquivo, em uma pesquisa financiada pelo primeiro edital da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Unicamp, que pretendia mapear as políticas de ação, as ações de políticas linguísticas realizadas por universidades vinculadas à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, uma agência da ONU dedicada às questões migratórias. E, então, a partir dessa pesquisa, 2 novos documentos passaram a fazer parte do nosso arquivo. O termo de referência da Cátedra Sérgio Vieira de Mello e o projeto de lei número 489, um projeto que ainda está em tramitação no Congresso Brasileiro e que dispõe sobre os direitos linguísticos dos brasileiros. O termo de referência da cátedra é um documento que entrou em nosso trabalho de arquivo
a partir das burocracias da pesquisa. Então, para mapear as ações realizadas pelas universidades que ofertam ações de políticas linguísticas para migrantes, a gente precisou entender a documentação do convênio entre as universidades e a cátedra. O termo de referência é o termo que as universidades assinam, né, comprometendo-se a realizar ações específicas propostas pela Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Já o PL 489 é um documento que entrou por sua evidência, né, por sua importante evidência para a noção de direito de instrumento linguístico jurídico, porque é um projeto de lei que dispõe sobre os direitos linguísticos dos brasileiros. Então, está aí nesse documento, é um documento produzido no aparelho jurídico e que dispõe sobre a questão dos direitos e dos deveres linguísticos. A leitura desses documentos, como parte de um arquivo jurídico, indicia para a gente uma relação indissociável entre o direito e a universidade na produção da regulação jurídica da língua. Eu coloco em tela três de algumas das sequências discursivas, a partir das quais trabalhamos um efeito de pré-construído, que atualizam a evidência afirmada antes, em outro lugar e independentemente, e que constrói a universidade como responsável pela efetivação de direitos linguísticos de pessoas migrantes. É óbvia, na produção desse efeito de evidência, é óbvia a razão de as universidades serem incluídas por esses documentos como atores estratégicos na proteção internacional às pessoas refugiadas. O funcionamento dessas textualidades, do PL e do termo de referência da cátedra, flagra uma divisão interna ao próprio Estado, em que a universidade, por meio da pesquisa do ensino e da extensão, é a instância nomeada, particularizada pelo projeto de lei e pelo termo de referência, como responsável por ações voltadas aos direitos linguísticos, tanto dos refugiados, no caso do termo, como dos brasileiros, no caso do PL número 489. No PL, opera especificamente uma indeterminação dos sentidos do que sejam direitos linguísticos e do que sejam brasileiros. Ainda que enunciados definidores sustentem no texto legislativo o que sejam línguas minoritárias, língua materna, comunidade de acolhimento, opera aí uma evidência do que sejam esses direitos linguísticos e do que sejam brasileiros. Assim como também opera a evidência de que a universidade é a instância nomeada para realizar a ação de efetivação desses direitos. Foi esse comprometimento contratual dos dois documentos que nos provocou a questionar essa evidência analítica. Por que a universidade, a educação superior, aliás, por que a universidade, a educação superior, e não outros lugares ou instituições que está comprometida com a oferta de cursos de idiomas para pessoas em condições de refúgio? Por que a escola? Por que não a escola ou a educação básica, por exemplo? Ou por que não outros espaços fora do processo de escolarização? O que é a universidade para que a ela seja atribuída essa função natural, evidência, diante da questão da língua? Desde uma posição discursiva, nos perguntamos como e onde se produz esse saber evidente do que sejam os direitos linguísticos e do papel da universidade, assim como nos questionamos sobre a distribuição desigual entre aqueles que demandam e aqueles que são demandados nas relações jurídicas intermediadas pelo Estado em relação às línguas que coabitam o espaço de enunciação brasileiro. O modo de funcionar do discurso jurídico, especialmente desse discurso de regulação jurídica da e sobre a língua, toma como evidentes determinados saberes linguísticos. Há aí uma imbricação complexa entre lugares de dizer e saber sobre a língua, sobre as línguas, sobre direitos linguísticos, que somente pode ser compreendida se considerado o lugar determinante que o direito ocupa nas formações sociais atuais. Quando o termo de referência passa a fazer parte do nosso arquivo jurídico, é que então passamos aí a uma suspensão de uma outra evidência, uma evidência teórica, a do que sejam saberes linguísticos. No termo de referência da cátedra, por exemplo, produção de conhecimento metalinguístico, se o comprometimento da universidade, a oferta de cursos de português para estrangeiro, configura um dever linguístico, é possível afirmar que isso é conhecimento sobre a língua? O trabalho de arquivo conduziu, portanto, a nos questionar o que é conhecimento metalinguístico, se conhecimento é o mesmo que saber, e se há consequências teórico-analíticas nessa questão. A suspensão dessa evidência teórica, portanto, nos leva a retornar ao conceito de instrumento linguístico para entender
Qual a relação que se estabelece entre instrumento, língua e saber? Retornamos especificamente a Sylvain Auroux, em A Revolução Tecnológica da Gramatização, como obra que apresenta os conceitos de gramatização e de instrumento linguístico ao campo da HL no Brasil e que funciona ao mesmo tempo como lugar de filiação e de ruptura. Os conceitos de gramatização e de instrumento linguístico são apresentados à história das ideias linguísticas, o Sylvain Auroux, a partir de introdução organizada por Eni Orlando. O conceito de gramatização é formulado no último capítulo do livro, o capítulo 3, né, o conceito da gramatização, esse é o nome do capítulo, em passagens amplamente selecionadas para citação nos trabalhos da HIL. Então, eu coloco em tela uma sequência de citações de Auroux para que vocês acompanhem. O gramatização, essa é a citação clássica, deve-se entender o processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias que ainda hoje são a base do nosso saber metalinguístico, a gramática e o dicionário. No artigo, a gente faz uma leitura sistemática da obra, de como os conceitos aparecem. Aqui, eu vou fazer uma síntese, preocupada com o tempo e preocupada com vocês acompanhando a leitura, para que não fique tão pesado. Mas no texto, a gente se inquietou com uma certa tautologia como os conceitos de gramatização são apresentados. Gramatizar é instrumentar, e instrumentar é gramatizar. A gente entendeu aí que falta para as nossas questões a compreensão de um outro conceito que nem sempre se dá atenção na circulação de revolução tecnológica da gramatização no Brasil, que é o conceito de gramática e de saber gramatical. A relação entre instrumento linguístico e gramatização está estabelecida, portanto, pela forma como Roux textualiza o conceito de gramatização. Gramatizar é instrumentar. No entanto, reler esses conceitos buscando compreender a relação entre instrumento linguístico e saber nos fez reconhecer que há aí o conceito central que nem sempre se dá consequência, o conceito de metalinguagem. Em sua primeira tese, Auroux está respondendo ao que ele chama de mito de historiografia das ciências, a ideia de que os estudos da linguagem só teriam adquirido estatuto científico no século XIX. Seu problema está colocado, portanto, em relação à história e à filosofia das ciências. É a partir dessa perspectiva que ele está pensando a questão do saber linguístico. Seja a linguagem humana como tal, seja a linguagem humana tal como ela se realizou na diversidade das línguas, saberes linguísticos se constituíram a seu respeito, este é o nosso objeto, diz ele. Então, tomando essas formulações que estão aí em tela, eu vou fazer uma leitura mais cuidadosa dessa maior citação, porque aí tem um ponto que para a gente é o ponto de virada em nossa discussão sobre a relação entre direito e universidade na questão da regulação jurídica da língua. Então, eu abro aspas, Ainda que a existência de elementos de representação metalinguística coloque o limite entre o epilinguístico e o metalinguístico, é evidente que é preciso antes considerar a relação entre os dois como um contínuo, por uma certa parte. Contrariamente ao saber das coisas naturais, o próprio saber linguístico, aliás, um momento, é preciso aceitar que existe um certo sentido da palavra saber, no qual é possível dizer que um locutor sabe o que é o nome, antes mesmo que exista palavras para dizê-lo e que exista gramáticos. Isso não implica, contrariamente ao que parece afirmar um autor X, que o saber do gramático deva ser a representação desse saber inconsciente. Enfim, todo aparecimento da metalinguagem existe sempre emprego cotidiano dela, não desemboca necessariamente sobre o tipo de saber linguístico que consideramos como um saber no sentido particular em que consideramos uma tradição gramatical. Poderíamos definir aproximadamente esse sentido pelos três critérios externos seguintes, sendo que o terceiro introduz, sem dúvida, uma restrição excessiva. Então, 1. Transmissão tradicional específica. 2. Ligação com as artes da linguagem. 3. Normas de adequação das exceções controladas pelas discussões e mesmo protocolos explícitos. Consistência lógica, exemplos canônicos, fatos. Nessa definição que o Auroux coloca em nota de rodapé, ele nos mostra que está tratando não apenas de tipos de saber linguístico, mas de tipos de saber metalinguístico. Parece-nos dessa forma que sua tese sobre o nascimento das metalinguagens, a qual se dedica no capítulo 1, está tratando particularmente desse saber ao qual ele impõe critérios, ser transmitido de forma específica, ser ligado às artes da linguagem e, de alguma forma, estabelecer relação com normas e protocolos.
E aí eu coloco em tela uma outra passagem em que ele diz, eu vou resumir, tudo parece mostrar que não existe verdadeiro saber gramatical oral, sendo que os fatos justificam a posteriori a etimologia da palavra gramática. Fecho aspas. Nessa passagem, o Roux está mobilizando o saber gramatical como ponto de ruptura entre saber linguístico e saber metalinguístico. Os estabelecimentos de critérios para equivalência entre saber linguístico e saber gramatical, como um deslize que acontece no texto, nos parece fundamental, porque determina os conceitos de gramatização e de instrumento linguístico. Instrumento linguístico seria, então, dessa forma, um instrumento de produção de um saber específico, transmitido em uma tradução específica, ligado às artes da linguagem e produtor de exceções controladas por normas e protocolos. E gramatização seria, portanto, a disseminação dessa forma de saber pelo mundo. Importa notar que a gramática não está sendo definida por Roux, em Revolução Tecnológica da Gramatização, por seu conteúdo, mas por sua função de produção de unidade. Assim, quando ele define gramatização como processo que conduz a descrever e instrumentar uma língua, nos parece que gramatização está para a base do nosso saber metalinguístico e não para os instrumentos linguísticos em si. Gramáticas e dicionários produzem um tipo de saber específico, o saber metalinguístico, aquele atribui critérios, os 3 critérios lidos, que é um saber produtor do efeito de unidade da língua. A nossa insistência na questão da definição de saber metalinguístico é porque entendemos que há aí uma relação estabelecida, mas não reconhecida por Roux, entre conhecimento metalinguístico e direito, como relação fundamental ao processo de gramatização. Roux aponta 2 causas para esse processo: a alteridade e uma dada política de língua, que são articuladas pela contingência histórica do Renascimento europeu. O aparecimento da imprensa, o desenvolvimento do capitalismo mercantil, colonização, grandes navegações e desenvolvimento dos Estados nacionais. Aqui chegamos a um ponto fundamental da nossa discussão, e eu coloco em tela mais uma citação dele, em que eu resumo, né, a velha correspondência, uma língua, uma nação, tomando como valor, não mais pelo passado, mas pelo futuro, adquire um novo sentido, né, a partir do processo de gramatização. As nações, transformadas quando puderam em estados, vão fazer da aprendizagem de uma língua oficial uma obrigação para os cidadãos. Fecho aspas. Essa obrigação dos cidadãos a uma língua oficial pelos estados não é realização espontânea da história, mas realização do direito, especificamente do direito burguês como aparelho repressivo ideológico do Estado, forma histórica do modo de produção capitalista. A falta do sujeito e da luta de classes... A falta do sujeito e da luta de classes no corpo teórico mobilizado por Roux não lhe dá instrumentos científicos para trabalhar aquilo que funda a HL no Brasil, a relação indissociável entre língua, sujeito, Estado e nação. Sem as noções de sujeitamento e de ideologia, Roux toma o desenvolvimento dos Estados nacionais como pano de fundo da história da língua. Para HL, AD, diferentemente, a língua é o lugar de constituição da nacionalidade. E aí eu trago mais uma citação dele, em que ele diz: compreende-se mal essa entrada em cena dos vernáculos se não a colocamos em perspectiva com 3 elementos fundamentais: a renovação da gramática latina, a imprensa e as grandes descobertas. E a gente completa, né, que Roux deixa escapar outros elementos sem os quais se compreende mal a entrada em cena da gramatização dos vernáculos europeus: o direito, produção histórica do Estado burguês, mas também a universidade, instituição que reorganiza a produção de saberes, transformando a divisão social do trabalho de leitura. Assim, encaminhando para a conclusão, compreendemos que para seguir nesse percurso de compreensão da relação entre a universidade e o direito nos processos de regulação jurídica da língua, é preciso investir na compreensão das formas como a questão do saber tem sido trabalhada na história das ideias linguísticas. Então, quando a história das ideias propõe tomar os instrumentos linguísticos como objetos de história discursivos, quais efeitos isso produz sobre os critérios que definem o que é conhecimento metalinguístico? Como o deslocamento da HIL reorganiza e define o que é metalinguagem? É possível dizer para a HIL que conhecimento metalinguístico é o mesmo que saber sobre a língua? Entendemos assim que o conceito de instrumento linguístico, formulado a partir da relação entre HIL e AD, promove uma demanda pelo investimento em uma epistemologia de base materialista que nos permita compreender
como cada modo de produção determina a produção e a administração de saberes. Entendemos também que a questão do saber, quando lida a partir do materialismo histórico-dialético, deve necessariamente conduzir a história das ideias linguísticas a pensar o saber em relação ao trabalho, categoria ontológica do marxismo. Saberes não se constituem, como afirmou Roux, na espontaneidade da atividade humana, mas são determinados pela reprodução das bases materiais da vida, pela atividade do trabalho, enquanto mediação entre o homem e a natureza. Aí eu termino colocando nos slides algumas asserções que a gente elabora como provocação para a continuidade dessas questões que surgiram especificamente no trabalho de arquivo a partir do projeto financiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Então, eu vou ler essas asserções e já me encaminho para finalizar. Então, enquanto o dispositivo de trabalho do analista, o conceito de instrumento linguístico jurídico não pretende dizer da natureza do documento, mas das perguntas que o analista faz a esse documento. B. O conceito de instrumento linguístico jurídico busca tensionar a presença do direito na relação indissociável entre língua, sujeito, Estado e nação, fazendo o analista compreendê-la como relação entre línguas e língua nacional, sujeito de direito, Estado de direito e nação, em que o direito deve ser lido como direito burguês. C. Há uma juridicidade constitutiva no processo de gramatização brasileira, o que faz a questão do direito intervir decisivamente na relação língua, sujeito, Estado, nação, para tomar o processo de gramatização como um processo de juridização da língua, em que é determinante o funcionamento jurídico da produção do saber sobre a língua. D. O trabalho da relação entre língua e direito deve avançar sobre a relação entre assujeitamento e ideologia, uma vez que não há instrumento sem sujeito, não há sujeito sem ideologia e não há ideologia sem luta de classes. O direito e a ciência... Aliás, D, o trabalho da relação entre língua e direito deve... Não, já li. Direito e ciência estão articulados pelo modo de produção capitalista na produção de uma razão universal que sustenta os sentidos de liberdade e de igualdade necessários à forma sujeito de direito. Nessa relação, a universidade é uma instituição que dá corpo à ciência. Para a questão da língua, direito e universidade articulam-se na constituição de um efeito de unidade da língua. E F, para pensar o lugar do direito no processo de gramatização, uma epistemologia de base materialista deve necessariamente conduzir a relação entre saber e trabalho. E aqui eu termino concluindo as leituras que a gente reconhece necessárias para continuar para o desenvolvimento dessas questões. Então, aí eu trago muitos trabalhos da professora Ana Cláudia, que é quem, na história das ideias linguísticas no Brasil, tem feito essa questão, suspendido essa evidência do que seja um saber. Então, eu cito aí o Cotidiano da História das Ideias Linguísticas, que ela abriu o evento, a fala dela mencionando, Saberes Linguísticos Cotidiano, papel e poder fundador da linguagem na reflexão sobre o conhecimento e tecnologia, saber não é conteúdo, o valor do saber, ler, descrever, interpretar os artefatos, as coisas a saber, em todos esses textos e possivelmente em outros mais, a que eu ainda não tive acesso, essas questões dão consequência a uma epistemologia materialista na história das ideias linguísticas, e ainda também os textos de Bernardo Elman para pensar o direito, e os textos de Claudinha Rocha para pensar o lugar da universidade nos processos de assujeitamento e de ideologia. Com isso, eu encerro. Obrigada. Obrigada, Vitória. 3 trabalhos densos, Assujeitamento, teologia, trabalho, saber, língua, instrumento, vamos lá. Então, está aberto aí, se alguém quiser entrar. Fazer agora uma retomada da Vitória, e daí... Então, Juliette, isso. E se mais alguém quiser, vocês ficam pegando pé no chão, vocês podem tocar? Ok. Então, Vitória, parabéns, fiquei encantada com a sua apresentação. E talvez amanhã a gente fique melhor do que no encantamento. Eu fiquei muito tocada pela sua leitura do ONU e da maneira como você recorta essa problematização, chegando, passando, né, por várias formas como saber é adjetivado no ONU, né, saber linguístico, saber inconsciente, às vezes parece que funciona, às vezes não saber metalinguístico, afinal, saber metalinguístico mesmo que saber sobre a língua, você questiona, né, uma problemática que a Tânia já levantava na tese dela, ela reforça muito, então, quer dizer, saber metalinguístico seria só saber como está gramatizado por escrito, mas aí se diria que as línguas
as línguas indígenas não teriam saber metalinguístico. Que é um saber metalinguístico, né? Em outras ordens, em outras formas do saber, digamos assim, né? Problematizando, alargando essa questão das formas do saber. E é interessante como você traz esse lugar da instituição, principalmente na universidade, que hoje é a instituição de excelência, em outros momentos da história como outras instituições de excelência, né? Não só colégios, mas outras instituições que a gente já tem hoje legitimando esses lugares, academias, né, associações, diversas ordens, instituem aí esse lugar de autoridade, de dizer, de legislar sobre a língua, né, direitos da língua. Mas voltando à questão do saber gramatical, gostei muito desse seu recorte. E quando você diz assim, quando você pega lá no né, é diferente do saber do gramático. O saber do gramático, né, já está numa outra ordem de formulação sobre esse saber gramatical. Ele já está aí entrando numa legislação, digamos, né, já está aí formulando o saber metalinguístico, tentando um gesto de já está em outra ordem. Agora, quando você se volta para o saber gramatical, você coloca justamente nesse ponto, nesse contínuo aí entre o saber epilinguístico, saber metalinguístico, saber a língua, saber sobre a língua, o que é o saber gramatical. E isso, recentemente, me tocou muito, que dois aspectos, né? Primeiro, a gente tem tantas formas hoje de se falar sobre gramática, né? Você tem a gramática normativa, a gramática funcionalista, a gramática descritiva, a gramática expositiva. Aí, depois, a gramática internalizada. O que é a gramática internalizada? E gramática é essa que diz que o aluno traz de casa, da família, da sua língua, para a escola. Como denominar essa gramática? Isso é um saber gramatical? Ou ele vai ter um saber gramatical, pode-se denominar o saber gramatical antes? Em medida a língua que ele fala, familiar, essa língua, digamos, entre aspas, língua materna, ela já não é determinada por uma tradição de saberes gramaticais, são aí por uma memória coletiva, se escreve na sociedade, vão, né, entrando nesse processo de socialização. Você vai falar. A criança começa a falar, ela já é, de certa maneira, conduzida a falar de uma determinada forma e não de outra. O tempo todo, desde a primeira palavrinha. Então, em que medida esse saber, antes e depois de uma escolarização? O que é um saber gramatical? Eu acho que você toca num ponto muito interessante aí, que eu gostaria até de deixar para a mesa, em geral, a pergunta sobre isso como mexe, né? O conceito de saber. Hoje em dia, vamos trabalhar com esse conceito de saber, não só a partir do OMU, com HIL, mas também a partir do Fechê, a partir de redução do saber. É isso. Obrigada, parabéns. Só um adendo. Saber e trabalho, né? Como você coloca, me lembrei muito da Eni, relacionando saber e conhecimento, tecnologia, e retomo no início da fala da Ana, quando ela traz a questão da experiência e da vivência, né? O quanto isso também é constitutivo dessa questão do trabalho do saber. Ana, vamos seguir, pode ser. Bom, então, gente, obrigada por todos os comentários, e a Lu também, né, pelos comentários, por essa pergunta e pela pergunta da Lu. Eu vou tentar sintetizar, né? Porque agora já são 4 horas, qual que era a hora do intervalo? Às 4? Então tá. Então, vou tentar ser bem rapidinha, né? Em relação à questão do registro, né, que a Lu pediu. O que eu queria uma coisa que tem a ver também com o que é o saber. Eu acho que meu percurso na história das ideias linguísticas me permitiu compreender várias coisas, tá? Na trabalho do mundo, como é que a instrumentalização da língua, né, por essa técnica de registro, primeiro da escrita, depois das gramáticas dos dicionários, né? Primeiro, a escrita levou à gramatização das línguas, né? E a gente pode pensar
nesse percurso da gramatização das línguas, né, a constituição dos Estados Nacionais, né, como é que se constituiu as línguas nacionais foram se constituídas, né? Então, não tem língua nacional sem gramática, existe língua nacional sem gramática. Então, tem uma história aí muito importante para a gente compreender como é que esse artefato, que é a língua oficial, né, existe, né, e como a Irland diz, produz efeito sobre o real. Né? Então, como é que é a relação entre língua, tecnologia, sujeito, história, ideologia, com tudo isso, né, vai fazer a gente significar o que é a língua hoje, esse conhecimento científico, né, o saber metalinguístico sobre a língua, que começou, a gente pensa, o papel que teve a gramatização, e depois aquilo que vai se chamar ciência da linguagem, que vai se distanciar da linguística, né? E aí, eu só retomando, então, pensando nessa questão do registro, o que o Michel Sertão chama de economia linguística, né, que é a economia do registro, que a gente vive numa sociedade em que tudo é registrado. E, no caso dele, a questão do oral, ou do que ele chama de a voz do povo, né, tem sido cada vez mais, ou então de maneira cíclica, às vezes volta essa questão com uma urgência a ser, né, estudada, mas como é que, ao registrar o oral, né, e fazer isso circular, o Michel Sertão diz, olha, a gente pode aqui acabar produzindo a cópia do artefato. E não necessariamente você está lá tocando no oral, porque o oral é a prática, e não o registro da prática. Pode parecer óbvio, mas é importante, né, falar disso. Principalmente nesse momento agora, que é tão importante falar das línguas indígenas, das línguas de povos africanos escravizados, do papel que os linguistas indígenas ou cientistas indígenas estão tendo já na universidade para produzir conhecimento sobre a vida e a língua deles. Isso vai ter necessariamente um impacto sobre a língua deles. Não vai ficar intacta, já não está, é claro, né? Então, porque vai se transformando, né, nesse objeto de conhecimento. Então, essa relação. E, por outro lado, com a questão do registro, né, o aluno indígena, que ele vai se tornar sujeito de conhecimento, e vai olhar para o seu objeto e transformar ele em um objeto de conhecimento, e vai transformar ele em outra coisa, pelas técnicas do registro científico, seja qual for, porque a gente a real, mas a linguagem, né? O real da língua, o real da história, o real da ideologia, do inconsciente, né? Da psicanálise. Então, mas é pela linguagem. A memória de organidade. Exatamente. A relação com isso. Então, na verdade, eu não estou respondendo direito, mas eu lembro, assim, que num desses eventos que eu acho que ficou registrado, a Betânia comentou sobre, quer dizer, não significa que a oralidade desapareceu, significa que quando a gente vai descrever, a gente produz outra coisa. Mas ela deu um exemplo de como é que o brasileiro lida com as coisas, né? Então, ela falou de um lugar que tinha uma placa com uma informação, que as pessoas não liam a placa, simplesmente perguntavam para as outras que estavam por ali onde que era tal lugar, não lembro como que é. Porque o modo de funcionar do brasileiro está ligado a essas práticas orais. Você não lê e fica quieto, você tem que perguntar para alguém, né? Então, como que também, acho que tem essa questão do que é a prática linguageira, essas formas de vida, né, na formulação do Wittgenstein, o que é cultura, como é que isso intervém, mas muitas vezes a gente não percebe também, porque a gente está muito mais voltado para outro tipo de necessidade de registro. Né? É que também, se for registrar isso, também não é só isso. Tem um impossível ali. Isso, né? Não sei se eu respondi. Pega a batata.
Bom, se eu não me engano, você a possibilidade sobre a questão lá isso não é uma coisa sobre de forma de vida, né, que se relaciona às necessidades materiais. E eu acho interessante porque Einstein, para a gente, que é da análise do fluxo, ele parece muito distante, muito, em muitos sentidos é mesmo, mas quanto mais eu leio sobre, eu venho principalmente naquilo que a gente pode entender como uma leitura pós-estruturalista do Einstein, mas que encontra muito respaldo na própria obra dele, que é como de dentro da lógica, de dentro da filosofia analítica, ele construiu uma relação entre aquilo que a gente faz também, entre linguagem e sociedade, de uma forma que ele chama de forma de vida, tema intelectual, corriqueiro, mas que tem a ver alguma coisa com isso que a gente chama de materialidade mesmo, né, das funções materiais. E me parece uma coisa interessante é como quando ele coloca a questão das formas de vida, e aí a gente pode, não de opiniões, me parece também que ele introduz de alguma forma a contradição, não a contradição só, mas a contradição, a ambiguidade, o desencontro, a diferença, a multiplicidade dentro do pensamento lógico, do pensamento filosófico daquela tradição. E chama atenção, ele faz isso, o modo como ele faz isso, não é, digamos assim, tentando predefinir o que seria esse modo, essa forma de vida, mas justamente atestando qual é essa forma de vida, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque ele vai mostrar, então, pode responder às urgências que são constituídas por essa forma de vida, mas ele dá uma certa tom ordinário também para tudo aquilo que escapa a essa urgência, né? Esse jogo entre o ordinário, enfim, o ordinário e o extraordinário não, mas entre, por exemplo, o estabilizado e o instabilizado, entre o cotidiano e a instituição, o que seria o que a gente estaria com o COD, né, ou pelo menos o que a gente estaria com o COD nesse sentido, de que todos respondemos a isso de alguma forma, é justamente nesse lugar quase da evidência, porque ele nos pergunta, eu acho que isso é interessante, por que as pessoas fazem isso, né? Mas é dado que fazem, que a gente pode. Uma coisa que, trazendo para a gente, eu acho que dialogando, na verdade, com a Vitória, que me parece interessante quando essa relação, né, que ela coloca com a missão política, a universidade e o direito, nessa relação em particular com o Estado, mas eu fiquei pensando também aqui que nós estamos, e isso não é um contra-argumento, isso obviamente que não, mas isso eu acho que é um modo de pensar essa contradição da forma de vida, como ela é inerente até mesmo nesses lugares, né? Nós estamos aqui num espaço que constrói a ideia de mineração, que constrói a ideia, nós somos nós, né? Quando a gente fala da universidade, é de nós que nós somos linguistas, né, que fazemos isso, somos nós, colegas, digamos assim, a nossa classe que está investida nisso. E a gente aqui não necessariamente estamos investindo como classe, mas como subclasse, ou como esse conjunto, esse encontro, fazendo outra coisa disso, né? E eu acho que isso tem a ver um pouco com a ordinariedade, que é justamente esse espaço de que, mesmo, enfim, nesse inferno, né, da ideologia dominante, com os Péchet, a própria forma de vida capitalista abriga sua contradição e abriga esse outro lado, de que se a universidade, ao ponto de construir essa alimentação, de fazer a força desse Estado excludente, fascistoide, de alguma forma, de se manter, né, vai também um lugar em que a brecha que ele abre, pela sua própria construção de um lugar para que isso aconteça, ele abre a brecha para que isso seja também contestado no seu próprio lugar de posição. Fiquei pensando nisso. Uma outra coisa que você perguntou do registro, e eu não sei exatamente o saber cotidiano, porque eu acho que o registro, quando ele entra na obra do Péchet, ele é um pouco diferente daquilo que o senhor está falando. E eu acho que é uma palavra que eu me deparo com ela toda vez eu fundo dela, porque ela parece. Porque tem o registro do ordinário do sentido, tem o registro ficcional, que são lembranças. Ele fala do registro ficcional, o registro estético, múltiplos registros do cotidiano. Enfim, ele vai falando de uma série de registros, ele usa isso de uma forma. Mas o que me parece, eu tenho tentado ler essa ideia do registro, não, enfim,
no setor, mas como pensando modos de registrar, mais do que, eu acho que ele é, digamos assim, dado que vivemos numa sociedade do registro, quais são os modos em que a gente registra e como isso impacta, de alguma forma, aquilo que o senhor define, não sei se define a melhor palavra, mas da forma, talvez, como isso impacta nos efeitos de sentido, ao modo como a gente enfim, registra, muito perdido. Mas como que o modo de registro impacta naquilo que é registrado, né, na construção daquilo que é registrado. Então, eu acho que esse jogo que ele faz, a gente fala dos múltiplos registros, como se propõe, então, ao registro das ciências naturais, ao registro funcional, enfim, e essa mistura, eu acho que mesmo que isso não seja feito de forma proposital, o que me parece sair desse recurso da palavra de registro, que às vezes se assemelha a estilo, às vezes a algumas outras questões assim, é justamente chamar a atenção que existe algo do modo de registrar que é tão importante quanto o que está sendo registrado. Fazendo, puxando sardinha, né? Existe uma questão tão importante quanto o dizer, o dito, a língua, aquela concordância primária da linguagem, ou seja, aquela concordância, não somente concordância, mas é o impacto desse modo de mobilizar a linguagem. Bom, seria uma racionalização de registros. Sim, o registro, com certeza, mas A sociedade está global. e o controle cada vez mais desse registro, uma necessidade de que esse registro seja ele mesmo, digamos assim, uma unidade, ele seja também uma unidade. Eu acho que isso Imagina acesso ao registro. tem o fato de que ele está fadado a fracassar, né? Então, em algum momento ele vai. Não, os transformados. Físico. E seja Exato. está dando erro. Agora, se tem que falar de Vitória, você concluiu? Não, concluí. Agora é Vitória. Então, Vitória, fazer um fechamento, né? Acho que a gente resposta, fechamento. Uma resposta. Eu, nas intercorrências, acabei não agradecendo a Filipa, a Ana, obrigada a participação na mesa com vocês. Eu vou fazer um breve comentário à sua questão, Gisele, e depois eu vou deixar perguntas tanto para a Ana como para a Filipe, que não vão poder ser respondidas, mas deixo como forma de contribuição, de provocação. Em relação ao comentário, esse retorno ao RU é um retorno que tem acontecido no final do meu processo de doutorado, né, como um retorno irônico ao início, né, um retornar para onde eu começo nesse processo de suspensão das evidências, que no fundo me leva a questionar, tá, mas o que é mesmo a história das ideias linguísticas, né? Esse nome que não se dá como evidente, como transparente, a gente vai narrando e a história das ideias tem um processo muito típico de se narrar, e a gente entende que o Ideias aí vem de um deslocamento promovido pelos pesquisadores da França, mas ficou em mim essa questão, né? Então tem esse jargão de que a história das ideias estuda, né, a língua, a história da língua e a produção de saberes linguísticos. E agora que eu tenho voltado para esses textos que sempre estiveram na minha trajetória e relendo coisas diferentes, a professora Ana Cláudia narra esse processo, se eu não me engano, no artigo Saber Não é Conteúdo, né, no capítulo, em que ela mostra como volta aos textos, ao processo dela desde a iniciação científica, compreendendo como ela chegou numa evidência teórica do que seja conhecimento. Então, eu tenho agora, muito recentemente, compreendido esse nome, História das Ideias Linguísticas, como uma disciplina que também pode ser lida como História da Língua, ao lado de outros campos que se nomeiam dessa forma, ou ainda como uma História das Ciências, né, justamente compreendendo que a história da língua não pode ser feita apartada da história da linguística pela posição que a AD instaura para esse campo no Brasil. Então, o Ru é esse texto, né, que é um texto tipo, fundamental, e eu acho ele um texto difícil, justamente porque ele é uma montagem, né, de 3 tomos, então acho que tem questões de tradução, acho que eu volto sempre vendo coisas diferentes,
E para mim essa questão tem ficado dessa forma, né? Tipo, como é importante na história das ideias a gente falar em epistemologia como um campo que está aí para outros espaços, sendo significado como uma teoria do conhecimento, né? Então, se a gente está falando de saber sobre a língua, a gente está falando em uma teoria do saber, uma teoria do conhecimento, a gente está falando em epistemologia, e acho que quando a gente vai nomeando assim a nossa agenda, né, filiando as nossas questões a essas questões que tradicionalmente estão aí na história das ciências, na epistemologia, a gente vai sustentando também a importância do campo da história das ideias, e aqui eu reforço não só do campo, mas a importância do colibri, dos trabalhos da professora Ana Cláudia, que é quem tem se debruçado nomeadamente sobre a questão do saber, porque a gente pode contribuir para esses outros campos que discutem epistemologia, que discutem a teoria do conhecimento, nesse momento em que, ao mesmo tempo que a gente precisa lutar, por exemplo, pela superação de uma forma, né, de produção do conhecimento, por exemplo, científico, que é excludente e tudo mais, a gente também precisa defender essa produção do conhecimento, né, a crise que a gente tem vivendo é uma crise anti-intelectual, uma crise anti-ciência, então a história das ideias, nomeando como um espaço de epistemologia, de história das ciências, tem muito a contribuir nessa produção, nessa relação produtiva com a análise de discurso, que nos dá uma teoria da língua, do discurso, do inconsciente, da ideologia, enfim, que articula essas questões de maneira específica. Então, é um comentário breve, e a vocês dois eu queria perguntar mesmo, como duas pessoas que estão se debruçando a questão do ordinário, como é que vocês pensam essa questão do ordinário em relação a duas questões que são duas outras noções fundamentais da Peixe, que é a questão do corpus e a questão das formações discursivas, né? Eu vejo que no Brasil a questão do corpus não parece, ao menos nas minhas leituras, parece não ter sido tão explorada, né? A gente explora mais a noção de formação discursiva e não tanto a noção de corpus, que está muito ali nas primeiras publicações da análise automática do discurso. Então, se eu pensar um ordinário, né, em diferença a um discurso que eu acho que sempre foi um corpus discursivo, né, do político, de grandes discursos, como é que o ordinário pode se instaurar tipo, nas questões da AD e promover deslocamentos em relação a essas duas noções. Então, as minhas provocações eu agradeço e, enfim, eu vou acompanhar o resto do evento no YouTube, sem poder falar, mas escrevo os meus comentários. É isso, né? Vamos encerrar essa primeira mesa, super mesa, pensando bem, e o intervalo a gente tem muito sobre os 15 minutos de intervalo para a gente poder já retomar a mesa 2 ainda hoje. Tá bom?